acompanhar Efésios capítulo 3, versículo 17. Vamos ler até o versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 3, 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em quê? Fala comigo, amor. Aqui a gente está falando sobre amor hoje, olha só. A Bíblia está falando, para que estejam enraizados em amor. Mas não somente isso. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Do que, irmãos? Que nós precisamos compreender, olha só. E conhecer o amor de quem? Fala comigo, Cristo. Eu vou abrir um parêntese aqui, preste atenção no que eu quero te dizer. O nível de revelação que você tem a respeito do amor de Deus sobre a sua vida é fundamental para que você cumpra o propósito do Senhor. Pastor, eu já sei que eu sou amada, eu já sei que eu sou amado, mas olha só, Paulo estava orando para que a igreja de Éfeso tivesse uma revelação maior ainda a respeito do quê? Do amor de Deus. Não é somente saber que você é amado, mas olha só, é daqui a alguns anos o seu nível de maturidade ser tão grande, do quanto que você é amado e amada pelo Senhor, que nenhum vendaval vai te tirar do local onde você foi plantado. Porque, olha só, um nível de revelação de um novo convertido a respeito do amor de Deus é um. Mas se você caminha 15 anos, plantado, enraizado aqui, na nossa igreja, Pão da Vida, olha só, o seu nível de revelação a respeito do amor de Deus tem que ser maior. Para que venha o vendaval e olha só, as circunstâncias não lhe tirem do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que Paulo, ele ora o quê? Para que vocês cresçam na revelação do conhecimento do amor de Deus por você. Preste atenção, hoje o Senhor vai te levar a uma nova dimensão do amor dele sobre a sua vida. Alguns aqui, preste atenção, alguns aqui vão ter uma revelação tão profunda que você não vai precisar de aprovação de outros. O que basta é a aprovação do Senhor a respeito da sua vida. O que basta é que na cruz um homem que era puro, santo, imaculado, foi entregue por você e por mim. E olha só, esse é o ato de amor pela nossa vida. E Paulo, ele fala isso, para estar o quê? Enraizados, fundados em amor. Olha só, sabe o que é um fundamento? Fundamento é uma coisa que se não retira do local com tanta facilidade. E é interessante, olha aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você abre a Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 17 e 18, Jesus, ele é batizado, olha isso. Jesus, ele é batizado, ao sair da água, olha só. Veio uma voz do céu e disse o quê? Tu és o meu filho? Filho o quê? Amado. Olha aqui para mim, preste atenção. Mateus capítulo 4, alguém lembra o que acontece com Jesus? Ele é levado para onde? Deserto para ser tentado, olha só. Satanás fala, tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. O que Satanás omitiu? O que ele omitiu, gente? Amado. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 4, o diabo fala assim, se tu és filho de Deus. Ele era filho de Deus, mas não somente filho de Deus, era filho amado. Olha só, o inimigo em algum momento da sua vida vai tentar omitir uma verdade a seu respeito, que você é amado e amado. Isso não acontece só com quem é novo na fé, não, irmãos. Eu estou falando para você aqui, olha só. Em muitos momentos da minha vida, o inimigo tentou omitir a verdade que eu era amado pelo Senhor. Por isso que Paulo orava para quê? Para que o conhecimento a respeito do amor de Deus, da congregação de Éfeso, aumentasse. Porque quando você sabe que você é amado, olha só, amada, isso é um combustível diário para a sua vida. Você vai para o trabalho, estão falando mal de mim, mas eu sei que eu sou amado. Colocaram o meu nome na boca do sapo, pode colocar na boca até do tigre, eu sou amado. Tu não está sabendo não? Estão falando por aí de você. Se for que eu sou amado é verdade, qualquer coisa contrária a isso, eu descarto. Está entendendo o que eu estou falando? O diabo tentou omitir que Jesus era amado. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Você acha que em algum momento o diabo não vai tentar omitir isso a seu respeito? Lançando setas, tu não é amado? Olha o que está acontecendo na sua vida. Olha o vendaval que você está encarando. Olha a sua família, tu não é amado? Viu lá na conferência que é amado?
preste atenção, você vai estar tão fundado, enraizado no amor de Deus, que qualquer vento não vai te tirar do lugar. Vai vir tempestade, você vai estar lá com uma bandeirinha escrito: eu sou o filho amado em quem o Senhor tem prazer. E hoje eu quero falar para você a respeito disso. Primeira coisa que eu quero falar para você, preste atenção. Fala assim comigo: é o amor de Cristo que me constrange. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Esse texto aqui a maioria dos irmãos já tem gravado. Eu falei aqui, eu vou falar de coisas que a maioria de vocês já sabe, mas que são importantes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos o quê? Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam o quê, irmãos? Olha aqui para mim. Você não vive mais para si, você vive para aquele que te resgatou. Esse é um dos principais fundamentos a respeito do amor de Deus. Você não vive mais para agradar a si, você vive para agradar aquele que te convocou. Olha o que diz agora: mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que é interessante. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos o que, irmãos? Constrange. Sabe qual a raiz dessa palavra constrange no grego? Suneco. Sabe o que significa suneco no grego? Olha para mim aqui. Suneco significa impelir. A Bíblia está falando: é o amor de Cristo que nos impele, que nos move, que nos guarda. Significa isso tudo. Por que eu estou falando isso para você? É muito bom vir aqui cantar Jesus, eu te amo. Mas, entretanto, melhor que isso é ouvir que somos amados por Ele. Escuta o que eu estou falando para você. Tem muitas canções que você vai declarar o seu amor pelo Senhor, mas a melhor canção é você ouvir: tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou querendo dizer que você não pode cantar que você ama ao Senhor. Eu não estou querendo dizer que você tem que parar de cantar que você ama a Cristo. Não é isso. É que melhor que você cantar isso é você cantar: eu sou o alvo do seu amor. Porque é o amor de Cristo que nos o quê? Constrange, impele, nos move. Por que alguns são tão consagrados ao propósito? Pela revelação que eles têm a respeito do quê? Do amor de Cristo. Vocês lembram da passagem da mulher que derramou um nardo puro aos pés de Jesus? O que disseram? Que era o quê? Desperdício. Mas olha só, ela teve uma revelação de que ela era amada pelo Senhor. A revelação que você tem, que você é amada e amado pelo Senhor, vai fazer com que em alguns momentos você faça loucuras. Nossa, só vive na igreja? Quinta tem célula, quarta tem reunião, culto domingo de manhã tem culto, tem batismo, amanhã tem formatura. O amor de Cristo é o que me impele. É o amor de Cristo que me impele. E hoje eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito de falar dele na Bíblia: o apóstolo Pedro. Quantos aqui já ouviram falar de Pedro aqui? Maioria, né? Olha o que é interessante. Olha aqui para mim. Pedro, antes de negar Jesus, olha o que é interessante. Ele falou o quê? Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Era como se eu estivesse aqui hoje. Olha só, vou dar um exemplo. Tem o Fernandinho, termina a conferência. Nós que somos pastores, líderes, a gente sabe, tem que fazer o quê? Arrumar o prédio, porque amanhã tem culto. Aí eu falo pro pastor, vou dar o meu exemplo, eu falo pro pastor Alexandre: pastor, ainda que todos te abandonem no final da conferência, eu jamais te abandonarei. Vou ficar aqui até o último momento. Termina a conferência, pastor Alexandre olha: cadê o Yuri? Já foi, já. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava na reunião, todos os apóstolos, olha só, todo mundo. E Jesus fala o quê? Eu vou ser entregue, vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro se levanta, que era impulsivo, né? Fala assim: mestre, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Por que eu estou te falando isso? Olha aqui para mim. É muito fácil você falar que ama o Senhor, mas é melhor ouvir que você é amado por Ele. Quem foi que abandonou? Pedro ou Cristo? Pedro. Porque quando Cristo ressuscita, Ele fala assim: chama Pedro.
chama Pedro. Ué, mas Pedro não negou? Vai chamar aquele que te negou? Que loucura! É o evangelho. É bom demais falar: Senhor, eu jamais vou te abandonar. Mas, melhor do que isso, é saber que Ele jamais vai te abandonar. No vendaval, Ele vai estar no meio da tempestade. Quando você passar pelo vale da sombra e da morte, Ele vai estar contigo. Quando fizer sol, o dia estiver bonito, tiver dinheiro na conta, Ele vai estar contigo. Mas quando você olhar a carteira e não tiver nada, Ele vai estar contigo também. Está entendendo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, o que ele falou? Eu nunca vou te abandonar. Jamais, Senhor. É como se eu falasse para o pastor, pastor, jamais vou te abandonar. Jamais. Nosso pastor, o pastor Ricardo, ele ilustra essa história. Teve uma vez que entraram no gabinete do pastor, faz um tempo. Olha o que é interessante, é o discípulo Pedro. Entrou lá com um cacho de uva, era Josué e Caleb. E ele falou assim: pastor, entrou, deu de presente pro pastor aqui, ó, isso aqui é para representar a aliança que eu tenho com o Senhor. Ele é mesmo, irmão? Como assim? Ele falou: eu sou Caleb, o Senhor é Josué, a gente vai acessar a terra da promessa. Terminou o culto, o pastor Josué foi procurar Caleb. Caleb já estava em casa. Cadê Caleb? Falou que jamais ia me abandonar. Já estava em casa, já deitado, Caleb. E aí, irmão, cadê você? Aqui o cacho está pesado. Aí ele: pastor, já estou em casa deitado já. Ele falou: mas tu não ia me abandonar? Não ia nunca me abandonar? Ele falou: é, pastor, mas hoje foi uma exceção. Olha só, preste atenção no que eu quero te dizer. Você pode até falar: Senhor, estou firmado e tal. Declare, isso é fé. Mas olha só, sempre lembre que o Senhor jamais vai te abandonar. Sempre lembre que no meio da tempestade o Senhor está com você. Ah, pastor, mas está difícil. Mas o Senhor está junto com você. Pedro falou isso, mas olha só, Mateus capítulo 26, versículo 35. Mas declarou Pedro novamente, olha só: mesmo que seja preciso, o que ele falou? Eu vou morrer contigo, nunca te negarei. Jesus falou para Pedro assim, ó: calma. Pedro falou: não, o Senhor não entendeu. Eu não vou te negar. Eu sou o discípulo que ama o Senhor. Passou um tempo, o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Irmãos, a igreja é cheia de Pedro, sabia? Mas como é cheio de Pedro, olha só, Jesus, mesmo assim, ele convoca os Pedros. Porque não é porque você diz que jamais vai abandonar, é porque ele te disse: eu jamais te abandonarei. Eu quero falar aqui para algumas pessoas específicas que estão passando por momentos difíceis. Talvez seja você, irmã. Talvez seja você, meu irmão. Dentro da tempestade, o Senhor está com você. Pastor, a minha situação está muito difícil. Eu cheguei aqui, pastor, eu estou enfrentando situações que eu nunca enfrentei na minha vida. Eu quero falar para você: você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor está dentro dessa tempestade com você. Não é porque você declara: eu amo o Senhor. É muito bom declarar, mas ouça do Senhor: eu nunca vou te abandonar. Você é meu filho amado e minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. A revelação que o Senhor está conosco em todos os momentos, irmãos, é mais importante do que falarmos: eu estarei com o Senhor em todos os momentos. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Olha aqui para mim. Pedro falou o quê? Eu estarei com o Senhor, e mesmo que fosse necessário, morrerei contigo. Quando Jesus morreu, Pedro estava junto com ele lá? Não. Mas olha só, quando ele ressuscitou, ele foi buscar Pedro. Imagina hoje, olha só, olha aqui para mim. Você já viu que tem gente que é egoísta? Sabe o que é um egoísta? Não, me abandonou, nunca mais eu quero saber dele. Você nunca deveria desistir de alguém que Jesus não desistiu. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua vida. E eu sei que assim como eu, aqui ninguém era uma florzinha que se cheirava muito bem. Dei muito trabalho, irmãos, muito. Dei trabalho para o meu líder, dei trabalho para o meu pastor. Mas eles não desistiram de mim. Por quê? Porque Cristo não tinha desistido de mim. Preste atenção, não desista daqueles que o Senhor não desistiu. Jesus investiu pesado na igreja, você precisa investir.
investir nas vidas, em resgatar os perdidos. É isso que você tem que fazer. Segunda coisa que eu quero falar com você aqui, fala assim comigo: o amor de Deus é infinitamente maior que a multidão de pecados. Abra a Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ou você pode acompanhar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz: antes de tudo, exercei profundo o quê? Amor. Se é para falar de amor, vamos falar de amor. A Bíblia está falando, exerçam amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor de família. O amor de família é o amor que você tem com o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso para essa pessoa aí. Amor fraternal, amém? Sabe qual é o seu compromisso? Olha só, o compromisso seu com essa pessoa é o quê? Você não desiste de mim, eu não vou desistir de você. Vamos caminhar junto. Na tempestade eu estou junto com você, mas no dia que tiver churrasco, a gente está junto também, amém? Olha o que diz agora: exercei profundo amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cobre o quê? Cobre o quê, irmãos? Uma multidão de pecados. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Olha aqui para mim. Avançou. Pedro negou Jesus, irmãos? Sim. Jesus o quê? Fala comigo, ressuscitou. Olha como Jesus era tão gracioso. Olha aqui para mim. Porque quando eu ler esse texto aqui, para algum dos irmãos vai ser um chamamento divino. Vai ser Deus separando alguns dos irmãos aqui. Preste atenção. Abra comigo João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Quando você lê isso aqui, o Senhor vai despertar algo no coração de alguns irmãos e irmãs aqui presentes. Preste atenção. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Novamente, olha só, Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus falou: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê? Magoado, chateado, porque Jesus perguntou a terceira. Olha só, Pedro ficou chateado porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava. Mas olha só, Jesus não ficou chateado que Pedro negou Jesus. Jesus não ficou chateado. Jesus não voltou com um discurso assim: tu me negou, né, miserável? Sabia que tem gente que é assim? Eu falo, irmão, sabe o que eu aprendi na minha vida? Se alguém um dia for sair da minha liderança, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo assim: se você um dia quiser voltar, as portas estarão abertas. Eu já conheci gente que fala assim: nunca me traiu, miserável. Se voltar, teve um líder um dia para mim, que ele era líder de outra igreja, que ele falou assim: pastor, eu saí da minha igreja, o meu líder me amaldiçoou. Eu falei assim: gente, como assim? Não, ele falou que não era uma direção de Deus e tal. Eu falei: você nunca vai retornar para um local onde você já foi amaldiçoado. É difícil, difícil. Mas olha só, quando Pedro tem contato com Jesus ressurreto, olha o que Jesus ele fala: 3 vezes tu me amas. A Bíblia diz que na terceira vez Pedro ficou magoado. É o que diz a palavra. Ficou chateado. Como assim? 3 vezes me perguntando se eu amo. Mas quando negou Jesus 3 vezes, Jesus não ficou magoado. Quando ele ressuscita, ele fala assim: chame a Pedro. Olha aqui para mim. Eu sei que alguns dos irmãos podem ter errado inúmeras vezes, mas isso não extingue o amor de Deus por você. Pastor, o senhor não sabe nem o que eu fiz. O senhor não sabe nem o que eu já cometi. Mas o que você cometeu não é maior do que o sacrifício da cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz é maior do que qualquer erro e delito que você tenha cometido. Vamos lá, olha aqui para mim. Negar Jesus é um delito grande, irmãos. É um delito grande. É, não é? Mas Jesus voltou e chamou a Pedro novamente. Pode ser que você esteja pensando que seu pecado é um delito muito grande. Eu estou aqui com uma boa notícia. O delito grande que você cometeu no passado não é maior do que a obra da cruz no presente. Ah, pastor, quantas coisas que eu já fiz. Teve um irmão um dia
a gente botou ele para testemunhar, pastor, do encontro. Voltou do encontro, ele ficou mais de 1 minuto falando de tudo que ele já fez. E na hora, olha só, na hora que era para falar, fui salvo, resgatado, ele falou assim: mas Jesus me encontrou. Só isso. Eu falei, enalteceu tudo que aconteceu no passado, mas na hora que é para falar do amor de Deus, ele só resumiu a uma frase: mas Jesus me resgatou. Na realidade, não deve ser assim. O que cometeu no passado ficou para trás. A obra da cruz está sobre a minha vida. Eu sou filho amado. O Senhor me ama de uma maneira profunda, larga, comprida. O amor de Deus está derramado sobre a minha vida. Eu não vou sair nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo que os meus delitos e falhas gritem, o amor de Deus é maior. Isso que tem que ser a verdade na sua vida. A Bíblia diz, Pedro ficou magoado. E olha o que é interessante, olha só. Jesus perguntou novamente: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: olha só, cuide das minhas ovelhas. Vou usar outro exemplo aqui. Imagina aqui para mim, olha só. Eu sou liderado do Vitor. E aí, olha só, eu saio e fico falando mal do Vitor. Fico falando, Vitor isso, Vitor aquilo, sei que é lá. Só que um belo dia eu volto aqui no domingo. O Vitor está lá na frente, de braço aberto, me esperando. E quando eu retorno, falei mal, taquei pedra. Ele fala assim: você vai apacentar as ovelhas do Senhor. Eu falo assim: mas eu te neguei, taquei pedra em você, falei mal. E ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, a graça de Deus é tão grande sobre as nossas vidas que até quem nega tem espaço para ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Mas ele negou, pastor. Mas quando ele volta, Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você às vezes pode pensar que seu pecado é muito grande, mas olha só, o sacrifício da cruz é maior. A obra de Cristo é maior. Aquilo que o Senhor fez e o que o fez ressuscitar é maior que o seu delito, que o seu pecado. Por isso que eu disse aqui, o amor, ele cobre o quê? Uma multidão de pecados. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele amava? 3. Cobriu o pecado. Como assim? 3 vezes negou, 3 vezes ele perguntou: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Algo interessante que eu tenho que falar para você aqui é que Pedro, quando você vai olhar esse discurso, olha aqui para mim, quando você vai olhar esse discurso, as 2 primeiras vezes que Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: eu te ágape. Amor tem 2 amores. Tem o amor filéu, que é o amor de amigo, amizade. Tem o amor, na realidade tem 3: o eros, que é o amor de um homem para com uma mulher. E tem o terceiro, que é o amor ágape. O filéu é o amor que você tem com o irmão, com a irmã, te ama em Cristo, você é precioso, preciosa. E tem o ágape. Qual é o amor ágape? Presta atenção. O amor ágape é o do Senhor para conosco. Por que eu estou te explicando isso? Olha aqui. As 3 vezes Pedro fala assim: Senhor, as 2 primeiras, eu te ágape. Jesus pergunta de novo: tu me amas? Ele: eu te ágape. Na terceira vez, sabe o que acontece? Pedro começa a chorar, fica magoado e fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te filéu, o meu amor não é aperfeiçoado. Eu sei que muitos às vezes ficam falando: Senhor, eu te amo, mas nosso amor é imperfeito, irmãos. Sabe qual é o amor perfeito? O amor de Deus para com você. O amor nosso para com o Senhor é um amor imperfeito. Por isso que nós precisamos o quê? Compreender o quanto que o Senhor nos ama. Porque essa compreensão vai fazer com que você cumpra o propósito de Deus. Eu não estou querendo dizer novamente que você não possa cantar: Senhor, eu te amo. É muito bom cantar, mas olha só, vai para o seu quarto, põe um fone de ouvido às vezes, coloca e ouça só o Senhor falando: tu és o meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. É nesse momento que você fala assim: nossa, eu não mereço, mas Ele me ama. Esse é o amor que nós temos que experimentar. Aí olha só, aí você pensa: pastor, tem como sair da revelação desse amor? Eu vou mostrar na Bíblia para você. Olha só, Judas capítulo 1, versículo 21. Judas 1, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Judas
capítulo 1, versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos aonde? No amor de Deus. Tem uma versão que diz assim: guardem-se no amor de Deus. Pensa aqui comigo. Se a Bíblia está falando que é para nos conservar no amor de Deus, significa que tem uma forma de o quê? De você esquecer que é amado. É isso que o inimigo quer fazer a todo momento. Fazer com que você esqueça que é amado, que é amada. Por isso que em Judas diz assim: conserve-se no amor de Deus. Conserve-se na revelação que é amado pelo Senhor. Vou contar uma história verídica para você. Um grande pastor nos Estados Unidos supervisionava uma rede de igrejas. E um dos pastores que caminhava com ele, presta atenção, ele caiu em adultério. E depois foi disciplinado. O pastor restituiu o coração dele. Só que aquele pastor, mesmo restituído, ele estava muito desanimado. Perdeu muito tempo da vida dele por causa de um pecado. Olha só, isso é história verídica. E esse pastor que supervisionava, e era muito amigo dele, orou. E um dia ele teve um sonho. E no sonho ele entrava pelos portais celestiais, numa grande biblioteca. E na biblioteca, no sonho, cada livro representava a vida de uma pessoa. E ele foi lá e falou assim: eu vou lá no livro daquele pastor, que eu quero ver o que vai estar naquele grande dia que ele cometeu aquele erro. E olha só, ele começou a abrir e ler. Estava lá o dia que ele se converteu, o dia que ele conheceu a esposa, o dia que a filha nasceu, o dia que ele teve um aumento no salário. Dias alegres, olha só. Só que aí foi chegando perto da página do dia do delito, o coração daquele pastor começou a pulsar. Que ele falou: nossa, o que vai estar escrito naquele dia? Quando ele olhou para a página, estava em branco. Aí ele falou assim: oh, como assim? Eu sei que foi esse dia que teve o erro. Ele chegou lá na frente, tinha um anjo no corredor. Ele falou assim: por que nesse dia aqui nada está escrito? Por que nada está registrado aqui nesse dia? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: aquilo que o sangue de Cristo apagou, ninguém mais tem memória para lembrar. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não sei qual pecado você cometeu no passado. O Espírito Santo fala para mim que existem pessoas que até cometeram aborto, pessoas que no passado tinham um passado pecaminoso, tentou tirar a vida. Alguns aqui que têm síndrome de rejeição. Mas eu quero falar para você: você é aceito e aceita em Cristo Jesus. O amor de Deus já foi derramado sobre a sua vida. Eu conheci muitos jovens que passaram a vida dele toda falando: ah, meu Deus, olha o pecado que eu cometi. Se esquece do grande amor que foi conquistado por Cristo. Eu estou aqui para falar para você: você quer ter uma restituição plena do amor, uma restauração plena? Caminhe na revelação que você é amado pelo Senhor. É isso que vai te conservar no dia difícil. Terceira coisa que eu quero falar para você aqui. Fala assim comigo: quem sabe que é amado, corre mais rápido. Eu estou com uma boa notícia para os irmãos aqui hoje. Presta atenção. Deus vai te dar unção para correr e não se fadigar. Deus vai te dar unção para estar aqui na conferência de 2025, mas na de 26, 27, 28. Aí vão lembrar: ué, você estava lá na de 2025. Tô 26 também vou estar, 27, 28, até que o Senhor venha. Mas por quê? Porque eu sei que eu sou amado pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 20, versículo 1 ao 4. Olha isso, irmãos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escura, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Qual o outro discípulo? Qual o outro? O que está escrito? Aquele a quem Jesus... Sabe onde está escrito isso aqui? Evangelho de quê? João. Sabe quem escreveu o Evangelho de João? João. Sabe o que João fala a respeito de si mesmo? Eu sou o discípulo que Jesus ama. É uma boa bio para você colocar no seu Instagram. Entrar lá no seu Instagram e tá assim: discípulo a quem Jesus ama. João escreve o Evangelho segundo João e ele bota lá assim: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. É o que está escrito. Ele se autodenominava amado pelo Senhor. Não era ninguém que falava para ele, era ele que tinha essa visão. Essa é a visão que você tem que ter a seu respeito. Ah, pastor, ninguém nunca me falou que me ama.
mas o Senhor me ama e ponto final. Teve um irmão uma vez, Vitor, que ficou chateado. Ele foi numa conferência igual a essa. E aí, na hora de montar o prato, percebeu que o outro ganhou 2 carnes. Falou, rapaz, eu ganhei uma carne só, por que tu ganhou 2? Aí ele falou, sou amado, filho. Sou amado. Aí o outro falou, ficou enciumado, sabe por quê? Quem sabe que é amado gera ciúme no outro que não sabe. Eu percebi isso. Aí vai lá, ele fala assim, irmão, como assim tu ganhou o sorteio lá no coisa? É porque eu sou amado, irmão, é só por causa disso. Deus me ama. São 50 mil no sorteio, eu fui o único que escolhi, sou amado. Para mim, quer saber como eu sou amado? Tá aqui com os irmãos, isso para mim é amor de Deus. É graça, eu falo para os irmãos, é graça de Deus. E olha como é que João falava. Eu sou discípulo a quem Jesus ama. Escuta o que eu estou falando. Sabe o que tem que estar na história da sua vida? Você é o discípulo e a discípula a quem Jesus ama. Era assim que João falava a respeito dele mesmo. Não era outro que falava de João, era ele que falava a seu respeito. Olha só. E o outro discípulo a quem Jesus amava e disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Olha agora o que é interessante. Ambos o quê? O que eles faziam? Corriam juntos, mas olha só, o outro discípulo correu mais depressa. Aqui está a chave desse ponto para você. Quem tem revelação que é amado pelo Senhor, corre mais rápido e não se fadiga. Estava Pedro e João. Falaram para mim, pastor, João era novinho, Pedro já era velho, porque João era o único que não era casado dos discípulos, era novinho. É tipo um jovenzinho que chega hoje para caminhar. Mas olha o que é interessante. Não foi por causa disso que ele correu mais rápido. Ele correu mais rápido porque ele sabia que ele era amado pelo Senhor. Ele sabia, lá no sepulcro não está aquele que me ama. Onde que ele está? Quero saber onde que está o Senhor. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Algo interessante na vida do apóstolo Pedro é que quando Jesus havia ressuscitado, isso aconteceu. Pedro estava junto com João. Chegou um momento que João passou à frente. Eu estava orando essa semana. O Senhor estava me revelando uma coisa importante. Por que muitos irmãos amam a vida da igreja, amam participar de célula, amam discipulado? Eu falei, como assim? Tem gente que está há 20 anos. Lá na igreja tem um irmão, 66 anos de idade, lidera a célula. Teve um dia que ele foi na livraria, falei, 66 anos, ele falou, pastor, me aposentei semana passada e eu estou muito feliz. Eu falei, por quê? Porque agora que eu vou liderar com mais intensidade. Eu já liderava antes, trabalhando. Agora eu me aposentei, agora que eu vou correr mais depressa. Sabe o que é interessante nisso tudo? Alguns dos irmãos vão correr e não vão se fadigar. Quando a igreja precisar de ajuda, olha só, você vai vir correndo, amém? Porque a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Você vai vir correndo para ajudar. Essa é a revelação. Abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 4, versículo 19. Olha só, João falou que era o discípulo a quem Jesus amava. 1 João, um pouco mais à frente, olha o que o próprio João também fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem gente que canta assim, eu escolho Deus, já ouviram a música do Thales? É muito boa, cante sempre. Mas olha só, melhor do que cantar isso é falar, sou escolhido por Deus e Cristo não me abandona todo dia. É muito bom cantar isso, por quê? Porque aí você começa a ter revelação a respeito do amor de Deus por você. E olha só, nós só podemos o amar porque sabemos que Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Não foi você que um dia disse, eu amo o Senhor. Não, você dizer, eu amo o Senhor, é fruto da revelação que você tem do amor dele por você. E a quarta coisa que eu quero falar para você aqui. Fala assim comigo, essa daqui só vai falar quem é crente mesmo. Fala assim, a convicção no amor de Deus me levará a fazer sacrifícios. Alguém sabe como o apóstolo Pedro morreu, segundo a tradição? Alguém sabe?
crucificado de cabeça para baixo, em X. Sabe por quê? Quando ele foi para ser crucificado, ele falou para os soldados, falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo. Mas olha o que é interessante. Pedro teve uma revelação depois tão profunda do amor de Deus, que olha só, a vida de Pedro foi fazer sacrifícios. Aí tem gente hoje, irmão, terminou o culto, vamos ajudar a arrumar a cadeira. Pô, tô cansadão, né? Fala assim, gente, irmão, vamos liderar uma célula. Pô, liderar a célula, pô, 1 hora e tal. Olha só, eu tô falando a respeito do amor de Deus por você, não tô? Mas olha só, a igreja só avança com gente compromissada a se sacrificar. Terminou a vigília, terminou a conferência, terminou o culto, vai no pastor, pastor, precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Por quê? Você não está aqui só para consumir, você está aqui também para contribuir. Alguém para dizer um amém, um ai, 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 ui, ui, um glória a Deus, um aleluia? Olha o que é interessante. Abra comigo João capítulo 21, versículo 18. Olha isso. Digo a verdade, isso aqui é Jesus falando para Pedro. Jesus já ressuscitou, falou para Pedro: você vai apacentar os meus cordeiros. E olha o que ele fala depois: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, outra pessoa te vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E depois ele disse: siga-me. Sabe o que eu aprendi com o tempo? Quando você é muito novinho, novinha, você pode ir para onde você quiser, porque você faz o que dá na sua telha. Mas quando você tem revelação do amor de Deus pela sua vida, você começa a fazer sacrifícios. Amém? Aleluia? Estou falando de sacrifício, sacrifício também faz parte. Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. João 12, 24, se o grão de trigo caiu na terra, não morrer, ele vai ficar só, mas se morrer, produz fruto. Isso é sacrifício. E às vezes, olha só, a revelação que você tem a respeito do amor de Deus vai fazer com que você faça sacrifícios. Alguns aqui, 11 horas da noite, vai ter que fazer visita para orar por casamento. Amém? Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu de férias, um amigo me ligou: pastor, tem um demônio aqui na casa do fulano. Eu com aquela vontade de falar assim: pô, tô de férias, filho, deixa eu descansar um pouco. Pastor, demônio não quer sair, pastor. Falei, tá bom. Cheguei lá, 9 horas da noite, eu e minha esposa. Fui sair de lá 2 horas da manhã. Só que eu estou falando para você, isso é um dos poucos menores sacrifícios que a gente pode fazer. Pedro morreu por Cristo. Morreu por Cristo. Tem uma canção agora que está em alta, né? Que diz que a gente tem que entregar a vida pelo Senhor. Mas olha só, isso não é só cantar não, você vai ter que viver no dia a dia. Viver. Ah, pastor, falaram mal de mim, eu não engulo essas coisas, eu vou lá e vou retribuir. Maturidade é você deixar que um fale mal, 2, 3, 4. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, porque agora eu recebi um desafio, vou ter que liderar 2 células. Amém, lidera 2 células. Ah, pastor, porque agora eu vou ter que botar a mão no bolso, tem um irmão que pediu uma oferta. Oferta na vida do irmão, oferta na vida da irmã. Porque sacrifício envolve a sua vida, e vida envolve tudo que você faz. Amém? Fala assim comigo, levanta a mão direita. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para que o Evangelho seja propagado. Olha o que é interessante. Quanto mais você cresce na revelação do amor de Deus para a sua vida, maior será o seu nível de sacrifício. Eu vou repetir. Quanto mais você cresce na revelação do amor de Deus por você, maior será seu nível de sacrifício. Você vai sacrificar muito, por quê? Porque a sua revelação a respeito do amor de Deus vai ser grande. E quem sabe que é muito amado, olha só, em algum momento, em muitos momentos, vai ter que sacrificar pela igreja do Senhor. Vai ter que sacrificar por aquele irmão que já deu as costas, por aquela irmã que falou mal. Por quê? Porque você teve revelação. E a última coisa que eu quero falar para você, essa é a boa notícia.
Pastor, quando eu estava orando aqui, o Espírito Santo estava me falando que os irmãos vão crescer ainda mais. Eu estava recordando junto com o Vitor, quando a gente estava lá na primeira igreja, eu fui pregar no culto jovem que o Senhor me convidou, mas o Senhor me mostra que coisas maiores vocês irão ver. Mais líderes serão levantados aqui, mais pessoas vão olhar para o Senhor, para o casamento do Senhor, e vão ver um modelo e vão querer isso para a sua vida. E isso aqui é só um lampejo, porque o Senhor tem obras maiores. E olha por que eu estou falando isso. Atos capítulo 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Quem é que estava pregando essa mensagem aqui? Fala comigo, Pedro. Aquele que negou Jesus, aquele que disse que nunca abandonaria, pregou. Olha quantas pessoas se converteram. Chegando o número que homens que creram, perto de quanto? 5.000. Irmãos, eu nunca preguei para 5.000, eu recebo na minha vida, em nome de Jesus. Eu tenho esses sonhos, né? Não sei se é porque eu gosto de pregar. Eu tenho esses sonhos de pregar assim para 1.000, 1.500, 2.000. Pedro pregou, depois que a igreja primitiva cresceu, cerca de 5.000 pessoas se converteram ao evangelho. Pastor, aquele que negou, aquele que falou mal, aquele que abandonou Jesus, quando ele pregou, cerca de 5.000 pessoas se converteram. Preste atenção. Onde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar na sua vida. Escuta, irmãs, muitas irmãs aqui o Senhor me mostra, crianças vão receber o evangelho através da sua vida. Crianças vão ser salvas da vida do tráfico, da vida desvirtuada através de vocês. Jovens que estão aqui, tem Radical Livre aqui? Preste atenção, Radicais Livres. Uma geração será conquistada através da mensagem do evangelho. Essa mensagem não está somente no meu lábio, essa mensagem está no seu lábio. Pedro pregou, 5.000 pessoas se converteram. Sabe quando acontece o avivamento? Quando inúmeros Pedros se levantam. Aí tem Pedro na escola, tem Pedro na rua, tem Pedro no bairro, tem Pedro no trabalho, e aí as pessoas vão se convertendo. E eu quero profetizar, olha só, aqui, irmãos, vai ser um celeiro espiritual, um berçário espiritual. Pessoas irão se converter, famílias serão restauradas. Quem vai ser o instrumento? Você. Você vai ser o instrumento para que isso aconteça. Ah, aquele casamento que não tem jeito sim. O carpinteiro vai desentortar. Ah, esse daí, pastor, só dá trabalho. Não, mas ele dá trabalho e vai dar muito fruto, porque vai se converter. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Preste atenção no que eu quero falar. Olha aqui para mim rapidamente. Quero falar algo para você. Quem aqui já recebeu algo precioso do Senhor? Quem aqui já recebeu o amor de Deus? Tudo o que é precioso e é um tesouro na sua vida deve ser compartilhado. Certa vez, olha aqui que eu vou falar. Eu ouvi uma pessoa falando assim: pastor, eu preguei, fulano não quer salvação individual, ele vai se virar com Deus. Eu falei: egoísmo. Alguém um dia não desistiu de você. Não desista da pessoa. Vai lá. Talvez esse que não te ouviu hoje vai ouvir amanhã. Talvez esse que correu de você hoje, olha só, amanhã não vai correr. Escuta o que eu estou falando aqui, irmãos. Olha, eu era líder de célula. Sabe o que aconteceu comigo? Eu chegava na rua, pastor, eu via os adolescentes correndo de mim. E vai chamar para ir para a célula. Eu falava assim: Jesus, eu estou chamando para pregar o evangelho, gente está correndo. Jesus falava assim: continue correndo atrás deles. Não desiste. Muitos desses que eu corri atrás, graças a Deus hoje se converteram. Mas, olha só, isso vai acontecer na sua vida também. Quero que nesse momento você feche seus olhos.